Olá, alunos, Dando continuidade às nossas aulas. Estamos aqui na terceira aula, qual vamos falar de prática abusiva, responsabilidade do fornecedor e excludente de responsabilidade. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, elenca algumas práticas abusivas. Dentre elas, vamos comentar as principais. Aqui é assegurado no inciso 1º, a condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa a limites de quantitativo. O que trata aqui? Aqui trata da que nós já falamos antes da venda casada. Ou seja, o fornecedor ele não pode se haver daquela oportunidade para poder abusar desse direito de fornecer o produto e assim condicionar o consumidor a obter outro produto ou serviço. Um exemplo a essa questão da venda casada é a imposição de seguro um agente financeiro para a compra do imóvel. Ou seja, para vender o imóvel, o agente de financeiro está, de certa forma, impondo que o consumidor assine o seguro. Isso se chama venda casada. Recusar atendimento às demandas do consumidor, na exata medida de suas possibilidades de estoque e ainda de conformidade com o uso e costume. O que a gente vê bem aqui é o direito de informar. Ou seja, quando o fornecedor coloca uma oferta ou uma promoção no mercado, ele não pode negar a sua venda. De claro que existe a oportunidade dele até limitar a disponibilidade daquele estoque, mas aquilo tem que estar bem informado naquela oferta e naquela propaganda. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Aqui nós estamos falando da amostra grátis, Quando é enviado ao consumidor algo sem solicitação, isso é tratado pelo Código de Defesa do Consumidor como amostra grátis. E a amostra grátis, nós temos aqui alguns exemplos que são corriqueiros. A questão de envio de cartão de crédito, a qual você não solicitou. O simples envio do cartão de crédito não quer dizer uma prática abusiva, ok? Mas, à medida que você aceitou, você pode concluir ele como uma amostra grátis. Agora, vamos lá. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento e condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Ou seja, aqui também nós estamos falando do princípio ao qual já nós estudamos, da hipervulnerabilidade, que são aquelas pessoas que são agraciadas pelo Código de Defesa do Consumidor como pessoas mais fracas da relação de consumo. E por que a hipervulnerabilidade? Porque é acima da vulnerabilidade, por causa da sua condição de idade, de saúde, e de condição social. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Aqui nós estamos falando, bem praticamente, do uso do cheque calção, que muitas empresas utilizam isso, Isso é tido como prática abusiva, de você manter vantagem excessiva diante do consumidor. A execução de serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas decorrentes de prática anterior entre as partes. Aqui é o caso de orçamento prévio, a qual assegura o consumidor esse orçamento é gratuito, certo? Ele tem um prazo de validade de 10 dias, Salvo que, se for corriqueiro para você ter aquele serviço, Vamos dizer assim, o que a gente mais tem em comum, mecânico. Já é corriqueiro de você ter aquelas práticas anteriores, de deixar seu veículo, ele já sabe o que fazer, deixar na mão deles a seu cuidado. Se isso é uma prática corriqueira, aí sim não precisa essa relação, subtende-se, o Código de Defesa do Consumidor, que não precisa essa relação vamos dizer assim, de orçamento prévio, visto que você já tem aquela prática com aquela pessoa que já é de sua confiança. Repassar informação depreciativa referente ao ato praticado pelo consumidor no exercício do seu direito. O que seria isso? É a questão da lista externa de maus pagadores. Alguns lojistas vêm fazendo isso na questão de passar a sua informação ao mercado. Isso é considerado uma prática abusiva.
Mas hoje em dia nós estamos falando também da questão do cadastro de bons pagadores, que é uma discussão ainda, a doutrina, né, e a lei em cima disso, né, que seria esse cadastro de bons pagadores, né, que já está realmente pacificado esse entendimento, que ele teria as várias vantagens, mas também teria algumas desvantagens. Então, a gente falou aqui de algumas práticas abusivas, eu elenquei só as principais, né? Existe um rol exemplificativo no Código de Defesa do Consumidor, mas também trago aqui uma novidade, ou seja, uma referência da súmula 356 do STJ de 2008, que trata da legitimidade de cobrança de tarifa básica em serviço de telefonia fixa. Ou seja, mesmo que você não esteja usando, né, aquele serviço de telefonia fixa, a operadora, né, tem assegurado a questão da tarifa básica do uso desse serviço, porque ele está à sua disposição. Você, como consumidor, é que não está utilizando aquele serviço, a não ser que você reincida o contrato. Falando um pouquinho do orçamento prévio, né, da questão das práticas abusivas do consumidor. Apenas para poder aprofundar muito mais no assunto, ele está elencado no artigo 40, a qual o fornecedor de serviço será obrigado à entrega do consumidor do orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais, do equipamento a ser empregado, bem como as condições de pagamento, as datas do início e término do serviço. Quer dizer, tudo isso tem que vir por escrito, né, e bem claro, com a linguagem informativa ao consumidor. Salvo estipulação ao contrário, ou seja, como eu já falei, que ele já tem aquela habitualidade, né? Uma vez aprovado, né, isso já virá obrigação entre as partes, né? Somente poderá ser alterado se houver uma negociação também entre as partes. O consumidor não responderá se houver qualquer ônus em relação ao acréscimo da contratação de serviço a terceiro, ou seja, aquela pessoa qual você contratou para fazer o serviço. Tem algo que ela quer contratar um terceiro, né, para realizar esse serviço, que não esteja previsto no orçamento, você, consumidor, não responde por esse ônus. No caso de fornecimento de produtos e serviços, sujeito ao regime de controle e tabelamento de preço, o fornecedor deverá respeitar os limites oficiais, sob pena de não fazer, responderão pela restituição da quantia recebida em serviço. Ou seja, existe alguns serviços a qual já tem um limite, um tabelamento de preço. Então, o fornecedor ele tem que obrigatoriamente seguir, né, as regras em relação a isso, respeitar esses limites que são oficiais, né? O limite do mercado são os limites oficiais. Vamos agora falar da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, a qual está inserido no artigo 12, né? Quem regra a responsabilidade para o Código de Defesa do Consumidor é objetiva, mas existem as exceções, a qual nós vamos tratar aqui também. E o artigo 12 diz que o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa. Esse independentemente da existência de culpa ressalta bem a questão da responsabilidade objetiva. Aquele que colocou o produto no mercado responde independentemente da existência de culpa. O fornecedor ou serviço responde, independente pela relação dos danos causados ao consumidor por defeito de relativa prestação de serviço, bem como as informações insuficientes ou inadequadas sobre a fricção e risco, além dos danos que ele venha a causar ao consumidor, além dos vícios do produto, eles respondem também para a questão de informações insuficientes ou inadequadas. Artigo 20. O fornecedor de serviço responde pelo vício de qualidade que o torna impróprio ao consumo ou diminui o valor, como os decorrentes de oferta ou mensagem ou publicidade. Então, o que elenca a questão da responsabilidade objetiva? Que aquele que coloca o produto no mercado ou serviço responde independentemente de culpa, né? Isso está quando vem com vício, com defeito, com informações insuficientes, inadequadas, com vício, ou seja, de qualidade ou de quantidade, ele responde. Existe na doutrina uma questão do risco, teoria do risco-proveito, ou seja, por que essa questão de independência da existência de culpa? Quer dizer, quem é que tira proveito dessa relação? Não é o fornecedor?
não é o fabricante, não é o produtor, não é o consumidor. Então, é um risco ele estar colocando esse produto no mercado. Então, o que diz essa teoria do risco do proveito? Aquele que expõe ao risco outras pessoas, determinadas ou não, e por ela tirar proveito, direito ou não, deve arcar com as consequências da situação de agravamento. Agora vamos tratar da responsabilidade solidária, que é o artigo 18, 19 e 25 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18 diz que o fornecedor de produtos de consumo duráveis e não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade quando torna impróprio e inadequado ao consumo ou que ele diminua o valor. Certo? Aqui está dizendo o quê? Que todos os fornecedores, ou seja, se houver mais um fornecedor do produto, né, que seja um bem durável ou não durável, todos eles respondem de forma solidária. O fornecedor responde de forma solidária pelo vício de quantidade também, certo? Que respeitem a questão do decorrente de natureza do conteúdo líquido inferior à indicação do recipiente, da embalagem, do rótulo e da mensagem publicitária. Aqui também deixa bem claro que o fornecedor responde pelos vícios, né, pelos danos, como também pela informação a qual ele vai colocar o produto no mercado. Responsabilidade subjetiva. Aqui é um tema muito bem discutido, que para no artigo 14, parágrafo 4º, que trata da responsabilidade dos profissionais liberais, ou seja, aqueles profissionais que são autônomos. Para apurar essa responsabilidade desses profissionais liberais, né, o Código de Defesa do Consumidor traz que tem que ser mediante a verificação de culpa. Veja que é a diferença. Lá na responsabilidade objetiva, independente da culpa, né? E aqui não. A questão das responsabilidades dos profissionais liberais é mediante verificação da culpa. Ou seja, cabe ao consumidor o ônus de provar aquele dano ou vício, né? O defeito naquele serviço, no serviço, vamos dizer bem claro. Que o responsável o profissional liberal, ele trata da questão do serviço. Quem são esses profissionais liberais, né? São aqueles que têm autonomia profissional, que trabalham sem subordinação, que prestam pessoalmente o serviço, que elabora a regra pessoal do seu atendimento, que atua lista e eticamente admitida. Isso é o que entende a doutrina que seja um profissional liberal. Responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária está assegurada no artigo 3 do Código de Defesa do Consumidor. Aqui nós vamos tratar dos comerciantes, né? Quando é que os comerciantes, né, assumem a responsabilidade? O próprio nome diz subsidiária, ou seja, vamos elencar primeiro quais são as possibilidades do comerciante ser igualmente responsável. Quando o fabricante, o construtor, o produtor ou importador não puderem ser identificados. Aqui nós se deparamos muito com a questão dos produtos hortifruti e granjeiro. Quem não sabe quem foi o atravessador, de onde veio aquele produto, então aquela pessoa que imediatamente está ali, o comerciante, ele é o responsável em primeiro lugar. Ou seja, subsidiariamente não se encontrou quem era o fabricante, quem era o construtor, quem era o produtor, então quem responde? O comerciante. O produto por fornecimento sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Quando o produto não vier com informação suficiente para saber quem o colocou no mercado, quem responderá é o comerciante. No caso de não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Aqui eu tenho um caso a contar. Suponhamos que você venha, né, adquirir o iogurte, né, no supermercado, e aí ele está com produto de validade ok, né, ele está com o fornecedor identificado, né, então, e aí você consumiu esse produto e ele estava estragado, por má conservação do produto. E aí, a quem você vai procurar, quem é o responsável? Eu aconselho que, se for procurar juridicamente, que você chame os dois, o fabricante, né, e a questão de quem tem a responsabilidade adequada, né, de conservar esse produto, ou seja, o comerciante. Por quê?
Aí vai caber a prova se realmente for mal conservação do produto ou se realmente o produtor colocou aquele produto com vício, né? A qual lhe causou aquele mal-estar, aquele incidente, aquele fato. Então, mas em princípio, quem responde é o consumidor. Aí diga assim, se o consumidor responde e provar, né? E provar de certa forma que esse produto já veio com vício, já foi colocado no mercado com vício, aí então o próprio comerciante terá o direito do regresso contra aquele fabricante do produto. O que se trata esse direito de regresso? Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causa do evento danoso. Então, o comerciante responde por forma subsidiária, né? Ele automaticamente, ou seja, em primeiro lugar, ele será o responsável, né, por aquele dano, por aquele vício. Entretanto, ele tem o direito de regresso, vai provar que ele não obteve a culpa. Esse direito de regresso vai contra o fabricante, o construtor, o produtor daquele produto. Uma questão agora, novidade não, que ela é de 1995, mas é a súmula 130, pouco conhecida, né, do STJ, que trata da responsabilidade dos estacionamentos. Que muitas vezes você chega no estacionamento e está aquela placa, não nos responsabilizamos por danos ou produtos deixados ou por outra ocasião, fato que venha ocorrer dentro daquele recinto. Entretanto, a súmula 130 ela diz: reparar de dano ou furto do veículo do estacionamento, responsabilidade da empresa perante o cliente pela reparação de dano ou furto do veículo ocorrido no seu estacionamento. Então, saiba que à medida que você paga aquele serviço, ou mesmo que ele seja de forma gratuita, porque ele é de forma gratuita, vamos dizer assim, entre aspas, que à medida que você vai a uma loja e ela fornece aquele estacionamento, ela também está tirando lucro indireto em relação àquilo. Então, ela vai responder pelo furto do seu veículo, pelo dano que venha causar no seu veículo. Entretanto, há uma discussão acerca de objetos deixados dentro do carro, por não se tratar de coisas eventuais. Então, também o consumidor tem que ter o cuidado, né? Ao colocar o seu veículo no estacionamento, não deixar exposto alguns objetos de valores, né? Que assim existe a discussão se a empresa vai responder ou não por aquilo. Agora vamos tratar dos excludentes da responsabilidade. Falamos aqui da responsabilidade objetiva, que é regra, que as exceções são a questão da subjetiva dos profissionais liberais, né? A questão do comerciante que tem a responsabilidade de forma subsidiária quando o produtor não é encontrado, quando o produto não identifica quem é esse produtor ou quando ele mesmo não conservou de forma adequada aquele produto, né? E agora estamos falando dos excludentes. Esses excludentes, aqui já é um rol taxativo, né? Aqui o Código de Defesa do Consumidor já elenca realmente de forma taxativa quais são as possibilidades do fornecedor do serviço se ver excluído da questão de reparar o dano. Vamos lá. Quanto ao vício ou defeito do produto, vocês entenderam bem que vício e defeito são diferentes. O defeito é um fato, é quando o produto não se tem a segurança qual a ele é esperada. Vamos lá. Quanto ao vício ou defeito do produto, ele provar que não colocou o produto no mercado, mas como o fornecedor vai provar que não colocou o produto no mercado? Nós temos um caso, né, que foi muito bem polêmico, a questão das pílulas anticoncepcionais Microvlar, né, a qual muitas mulheres, ao tomarem aquele produto, a qual era uma série, né, que havia sido adulterada ou era apenas uma amostra, a qual eles estavam fazendo em série, mesmo assim aquele produto foi colocado no mercado. E aí todas as mães, todas as mulheres que ficaram grávidas naquele momento entraram com a ação judicial e a defesa, né, do fornecedor do produto foi que não tinha colocado o produto no mercado. Entretanto, por que ele perdeu essa causa? Porque o produto que ele realmente não tinha colocado no mercado, ele alegou furto.
Mas, entretanto, ele não provou esse furto. Ele não provou como esse produto não foi colocado no mercado, porque a responsabilidade dele é objetiva, né? Então, no caso aqui se coloca a questão de que ele até mesmo não havia feito um BO na época que esse produto foi colocado no mercado. Então, por ele ter responsabilidade do produto que cobre no mercado, houve muitas ações indenizatórias em relação a isso. Mas também existe o caso dele não colocou o produto no mercado. É a questão do, vamos dizer assim, produtos pirata, né? Os produtos pirata realmente o fornecedor não colocou no mercado, então ele também não se responsabiliza. E isso seria, sim, um exemplo de exclusão de responsabilidade, né? Agora também tem outro, né? Eu falei que isso existe de forma taxativa. Tem outra questão de exclusão de responsabilidade do fornecedor. Que, embora ele haja colocado esse produto, aquele já colocou o produto, né? O defeito não existe. Mas como esse defeito não existe? Esse defeito não existe na questão de que foi o consumidor que adulterou aquele produto. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Quando se trata da culpa exclusiva do consumidor, é quando o consumidor desrespeita as normas, ou melhor, o que segue no manual de instrução. Aí sim, ele exclui a responsabilidade do fornecedor. Ou como ele não toma o devido cuidado, né, em relação àquele produto. Culpa do terceiro. Culpa do terceiro, a doutrina colocou um exemplo bem taxativo, vamos dizer assim, né? Não. Agora vamos tratar dos excludentes de responsabilidade. Ou seja, quando o fornecedor, o produtor, né, coloca o produto no mercado, entretanto, ele se exclui dessa responsabilidade. Nós tratamos aqui da responsabilidade objetiva, que é regra, tratando da responsabilidade subjetiva, que é dos profissionais liberais, que depende da aprovação de culpa, né? E tratamos da responsabilidade dos comerciantes, a qual é subjetiva, quando não encontrado o produtor e o fornecedor, ou quando ele não conservou aquele produto de forma adequada, né? Ou então quando ele não puder ser identificado o fornecedor e o produtor. Nos excludentes de responsabilidade, no artigo 12, parágrafo 3º, a qual o Código de Defesa do Consumidor, ele traz 3 opções, ou melhor, ele taxa 3 incisos, a qual ele diz quais são as formas de excludente de responsabilidade do fornecedor. Quando ele não colocou o produto no mercado, mas como ele vai provar que não colocou o produto no mercado? Ou seja, no caso de produtos furtados, no caso de produtos pirata, no caso de um produto adulterado. Que, embora ele esteja colocado o produto no mercado, o defeito ainda existe. Ou seja, foi o consumidor que deu causa àquele defeito. Ele não seguiu o manual de instrução, ele não observou as normas de uso. Quando for culpa exclusiva do consumidor, né? Também quando ele não segue a norma do manual de instrução, ou então quando ele não teve devido cuidado com aquele produto. E a culpa também quando for a culpa de um terceiro. Então, essas são as causas de excludente de responsabilidade em questão quanto ao vício ou defeito do produto. Já o artigo 14, parágrafo 3º, ele traz quanto ao vício ou defeito no serviço. Ou seja, quando é que o fornecedor, o prestador de serviço, exclui a sua responsabilidade. Porque mesmo que ele tenha prestado o serviço, o defeito ainda existe. A culpa é exclusiva do consumidor terceiro. Ou seja, aqui o consumidor, ou melhor, o fornecedor prova que esse defeito não existe, que foi o consumidor que deu causa àquele defeito, quando o próprio consumidor terceiro não agiu com cautela em relação à questão do serviço ao qual lhe foi fornecido. Mas na discussão da doutrina, existe a questão da culpa concorrente, né? Culpa concorrente quer dizer que, apesar de não prevista expressamente, essa culpa concorrente, ela não vem expressa no Código de Defesa do Consumidor, mas o STJ já pacificou o entendimento mediante a questão do diálogo da fonte, com o artigo 945 do Código Civil. Ou seja, já que o Código de Defesa do Consumidor não trata a questão de culpa concorrente, o Código Civil trata aqui.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo em conta a gravidade de sua culpa em conformidade com o autor do dano. Lembra que a gente falou na questão do recal, né? Que quando reparação de uma peça de reposição, e aí o consumidor ele é informado de forma a tempo, né, pelos meios de comunicação, ele recebe carta R, mesmo assim ele não procura a fornecedora de serviço para sanar aquele defeito ou vício. Aí o que acontece? Depois disso vem um ocorrido, um fato. Mesmo assim, o fornecedor vai responder, mas de forma o quê? Culpa concorrente. Ou seja, a indenização não vai ser tanto quanto o consumidor tem direito, mas os dois realmente vão ter que arcar com as custas da questão da culpa concorrente. Então, a culpa concorrente, ela apenas atenua a responsabilidade do fornecedor, né? Apenas é uma possibilidade em relação à redução do quanto indenizatório, mesmo que ela tenha tomado todas as providências. Por causa de quê também? Por causa da teoria do risco, né? E por causa também da responsabilidade objetiva. A questão da culpa concorrente, ela não é um fator excludente de responsabilidade, apenas diminui o dever de reparar. Um exemplo, vamos dar aqui outro exemplo, nós falamos do recal, que muitos falam assim, do cheque furtado. Você teve um cheque furtado, certo? Entretanto, você não comunicou aquele banco ao qual você é credor. Mas o que acontece? O caixa, ele tem a obrigação de conferir a sua assinatura. Então, pela falta, né, que ele teve de ter esse cuidado, a culpa é concorrente. Ou seja, os dois respondem, mas só que o quanto indenizatório ele vai ser reduzido. Mas isso não exclui a responsabilidade daquele prestador de serviço. Ela também deveria ter tomado o devido cuidado, o consumidor e o prestador de serviço. Outra questão da culpa concorrente, eu vou aqui dar outro exemplo para ficar muito mais claro, os pingentes, né, de trem. Então, aqueles que vêm fora do trem, pegam carona. Mas você pode dizer que a prestadora de serviço não se responsabiliza por aquilo. Se responsabiliza sim, mas na questão da culpa concorrente, a redução do quanto indenizatório. Então, você vê bem que o fornecedor, realmente, em muitos casos, ao prestar um serviço, colocar um produto no mercado, ele está assumindo um risco. E o Código de Defesa do Consumidor vem para quê? Para proteger o consumidor. Ele também tem que ter o devido cuidado. Outro instituto que é bem discutido é a questão do caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior, ele também não está assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma questão doutrinária. Essa é uma questão discutida na jurisprudência. Então, devido a essa omissão legislativa, né, a doutrina e a jurisprudência, né, trata de duas questões, que é o caso fortuito externo e o caso fortuito interno. Vai ficar bem claro, eu vou dar um exemplo. O caso fortuito externo, que seria um assalto a ônibus. No caso aqui, ele seria uma exclusão da responsabilidade daquela prestadora de serviço. Por quê? O ônibus, ele apenas é responsável por transportar os seus passageiros com medida de segurança. Quem tem o dever de prestar segurança na relação aí do assalto é o Estado, não a transportadora de ônibus, ok? Então, isso é um caso fortuito externo. Vamos agora ao exemplo de caso fortuito interno, a qual o fornecedor ou prestador de serviço vai responder. Aqui não há exclusão de responsabilidade quando o caso fortuito é interno, o que seria um assalto ao banco. Porque o banco ele exerce uma atividade o quê? De risco. E no caso de um assalto ao banco, aí não é excludente de responsabilidade. Aquela prestadora de serviço responde de forma objetiva, né? Não exclui a responsabilidade. Então, apenas para ficar bem claro, no caso de fortuito e força maior, ele não vem assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a doutrina de jurisprudência divide em duas fases. A questão do caso fortuito externo,
a qual ele exclui a responsabilidade do fornecedor, prestador de serviço, e o caso fortuito interno, ou seja, que está ligado àquela atividade da prestadora de serviço. Aí sim, ele responde de forma objetiva. Pois bem, estudamos hoje algumas cláusulas abusivas, né? Nós vimos algumas delas a mais interessante, a questão da responsabilidade, dos excludentes de responsabilidade, né? Da questão da culpa concorrente e do caso fortuito e de força maior. Né? Então, dou por encerrada aqui a nossa terceira aula e até a próxima.